Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadoras de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais de nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Pessoal, programa importante hoje. Dizem que a mulher é sexo frágil. Que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de várias delas, sei que a força está com elas. Como são fortes, como são sofridas, como são ternura, como são revoltas. O programa de hoje vem homenagear um ser que completa, que traz ao mundo, que se estabelece como ponto de equilíbrio. Eu posso dizer assim, equilíbrio da raça humana, dos seres humanos. Esse programa está sendo gravado aproximadamente 24 horas após o Dia Internacional da Mulher, um dia de reflexão em que todo homem tem que procurar fazer um exame de consciência, um exame de o que estamos fazendo, como estamos nos tratando semelhante a semelhante e o que queremos das nossas queridas mulheres. São mães, filhas, companheiras, sobrinhas, primas, amigas que exercem um papel fundamental na sociedade, de igual para igual, que por mérito não deixam nada a desejar, que isso fique bem claro. Esse programa de hoje é para vocês, todo o meu carinho e homenagem e o meu respeito a quem sempre me tratou com generosidade e, quando não, me fez procurar ser um homem melhor. É isso aí, muita emoção hoje. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje com duas convidadas especiais para a gente estar falando desse assunto tão importante que são os direitos da mulher. E por que não trazer duas mulheres que têm papel fundamental na sociedade amazonense, né? A gente traz hoje a doutora Débora Cristina Pereira Mafra, 53 anos, delegada de Polícia Civil do Estado do Amazonas há 21 anos, formada há 18 anos em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Federal do Amazonas, é casada com Jander Rodrigues Mafra, tem 2 filhos, o Henrique e a Paula. A outra convidada é a doutora Zélia, minha colega ginecologista e obstetra, 55 anos, formada pela Universidade Federal do Amazonas há 30 anos, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, mestre em saúde pública pela Fiocruz. Já trabalhou no SESI, no Hospital Beneficente Português, Hospital e Maternidade Santa Rita, trabalha na Censa, na Secretaria Municipal de Saúde há 27 anos, na Maternidade Dr. Moura Tapajós há quase 18 anos. Menção honrosa na UERJ em 1990, tem título de especialista, como a gente falou, pela Febrasgo, e título de qualificação em colposcopia também pela Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, isso no ano 2000. Como eu disse, mestre em ciências pela Fiocruz, foi em 2004, honra ao mérito na ALEAN, na Assembleia Legislativa do Amazonas, 2010 e 2011, e é a coordenadora do SAVES, da maternidade Dr. Moura Tapajós. Fez parte do projeto Superando Barreiras para o Atendimento à Vítima de Violência Sexual no Brasil e ajudou a implantar vários SAVES. Está gravando aulas para o Fundo de População das Nações Unidas com o tema da violência sexual. Fez o curso sobre o crescimento e desenvolvimento na primeira infância em Harvard e esteve em 2011, depois do terremoto do Haiti, em Porto Príncipe, compondo uma equipe do Brasil de ajuda humanitária para fazer um serviço, de treinamento dos profissionais de saúde para o atendimento de vítimas de violência sexual. Bom, bem-vindas, minhas colegas de, por que não dizer assim, de convívio com mulheres, doutora Zélia e doutora Débora, cada uma numa ciência, hoje a gente pode dizer assim, que estabelece relações pessoais, principalmente com as mulheres. A Zélia é ginecologista obstetra, a doutora Débora é advogada e delegada, em atendimento da mulher necessariamente. Então, quero dar as boas-vindas para vocês, que a gente tem um programa repleto de conhecimento para a gente poder dignificar e dizer para as mulheres que passam e que são vítimas de qualquer processo de abuso ou de violência que o Estado e a sociedade está de olho e a gente pode estabelecer aí melhoras de condições de vida e busca de direitos para elas também, né? Sim. Então, Zélia, bem-vinda. É uma satisfação te recebendo aqui e eu deixo com você as primeiras palavras aí do que a gente pode estar falando, principalmente do SAVES, né? Que é o Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual. Sim.
Sim, então, o Savos da Maternidade, do Dr. Mura Tapajós, né, ele está sempre aberto ao público no período de 24 horas. Ele funciona todos os dias da semana. E ainda assim, a maior parte dos pacientes que a gente recebe, eles não chegam no período ideal para esse atendimento, né? Que são as primeiras 72 horas da violência sexual. Infelizmente, a maior parte dos pacientes chegam depois desse período. Muitas vezes a mulher já chega grávida ou já chega com alguma infecção sexualmente transmissível porque não chegou nas primeiras 72 horas. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque ela tem direito a esse atendimento, mas muitas vezes ela não sabe, ou às vezes ela fica envergonhada de procurar ajuda, e quando ela procura ajuda, as coisas já estão acontecendo, né? As doenças já estão instaladas. Então, eu te agradeço muito pelo convite, porque isso vai ajudar a alertar os profissionais de saúde, sobretudo, que eu acredito que é o seu maior público, né? Para estarem sabendo da importância desse atendimento, porque embora seja algo tão antigo esse atendimento, né, das 72 horas, uma boa parte dos profissionais não sabe dele, né? As pacientes às vezes falam que passaram por algum serviço de saúde e não foram encaminhadas, né? E outras vezes também a população também desconhece. É tanto assim que quase 100% dos casos que nós atendemos, todos vêm encaminhados de alguma instituição, né? Então, é muito importante essa divulgação, esse momento. Eu só tenho a te agradecer e estou aqui para a gente conversar e esclarecer mais sobre esse assunto, sobre os casos que nós atendemos, né? É muito importante. Beleza. Doutora Débora, bem-vinda também. Deixo com a senhora as primeiras considerações a respeito do seu trabalho e como vai ser importante também para as mulheres terem acesso aos seus direitos, principalmente diante de situações de violência. Olha, eu agradeço muito, doutor Leonardo, também o convite, porque é um momento que a gente pode informar várias pessoas, que muitas mulheres, principalmente na área que eu trabalho, da violência doméstica e familiar, combatendo essa violência, não sabem que estão sofrendo violência. E o triste que entra também na saúde, porque além dela sofrer a violência psicológica, que leva ela a ter vários tipos de transtorno, como ansiedade, depressão, que depois elas acabam adquirindo uma doença que leva à morte. Diabetes, pressão alta, um AVC, um infarto. Então, a gente percebe que a violência, se não for tratada a tempo, ela vai levar à morte daquela mulher ou vai levar ao feminicídio, que é o assassinato dessa mulher. Então, quanto mais informação tiver nessa área, mais e mais mulheres podem se libertar desse mal. Tá, joia. Tem que ter direito à qualidade de vida, né? Com mais certeza. do que tudo, né? As mulheres têm que ter esse direito à qualidade de vida e a gente vai estar aqui conversando muito a respeito de toda essa situação que a gente vem passando, né? Eu venho agora no começo dos programas passando para vocês muitos pensamentos que a gente vem encontrando hoje, não só na mídia digital, nas redes sociais, mas em alguns livros. A gente tem até um tema, um momento aqui que a gente fala sobre indicações de livro, de leitura, mas hoje eu vou trazer para vocês um pensamento que é muito interessante, né? Pega essa visão, adiante o seu lado, pare de olhar para os lados e aponte sua mira para você mesmo. Você mesmo. O nosso verdadeiro trabalho aqui é cair para dentro da gente mesmo e se comprometer com a missão de fazer nossa vida se transformar para melhor. Caminhando juntos, mas entendendo que somos indivíduos e por isso é sozinho que a gente se descobre. E essa é a nossa sina, passar a vida toda convivendo com a gente mesmo. E essa também é a nossa magia, porque só a gente tem acesso à nossa mente. Ninguém mais além de você pode trabalhar na sua vida, só você vai escrever a sua história. Inclusive, todo o nosso tempo aqui nesse mundo é para isso, para entrar em contato com a gente mesmo e conhecer cada vez mais a gente mesmo. E assim como somos super criativos para criar situações negativas e de autossabotagem, somos ainda mais criativos para criar situações positivas e que ativam a nossa coisa, essa coisa aí, que potencializa o nosso alto valor. Então, ao invés de usar a opinião dos outros, se mova a seu favor, use a sua inteligência. Como o canto querido Bob Marley, abre espaço para um dia positivo. Se permita hoje fazer uma ação positiva por você, só você pode fazer isso. Use esse poder, ative a sua coisa. A fonte é da Nelly Braga, achei muito interessante. Gente, a gente vai começar esse papo aqui, a Zélia já permeou um pouquinho o que é o serviço de atendimento de vítimas de violência sexual, né?
A gente um dia chamou, estava conversando nos bastidores com a doutora Débora, que eu ainda fiz parte na minha época da residência médica, do SAVAS, né, aqui foi pioneiro no Amazonas, serviço de atendimento à vítima de abuso sexual. Né? Funcionava na maternidade Nazir Adal, e a gente estava ali na residência médica na época deslocado do Hospital Universitário Getúlio Vargas para o Franciscamente, e nós, residentes, fazíamos esse atendimento das vítimas de abuso sexual. E como é importante a evolução desse serviço, desses tipos de serviço, e que transformou e que mudou até aí uma barreira que, de abuso, que parecia que era uma coisa assim meio mais ou menos, né, para realmente violência sexual, né, que abrange uma série de fatores, né, e está relacionado com outros tipos de violência também. Hoje, na coordenação que você estabelece ali na maternidade Moura Tapajós, a gente sabe que tem um serviço bem estabelecido. Zélia, traz para a gente como é esse atendimento, quem são os profissionais que participam do atendimento e quem é, eu acho que o primeiro de tudo, o conceito, quem é a vítima de violência sexual? Quem é a mulher que deve procurar esse serviço? Então, a maior parte do nosso atendimento são crianças e adolescentes, né? 90% do nosso atendimento são crianças e adolescentes. E 90% são do sexo feminino. 10% do sexo masculino, entre meninos e homens adultos. Também, porque nós atendemos, independente de sexo, de idade, de raça, etnia, classe social, atendemos qualquer pessoa que tenha passado por uma situação de violência sexual, né? Seja de qual for. E independente do tempo também que isso tenha ocorrido. Mas, de preferência, que a pessoa chegue nas primeiras 72 horas, porque quando ela chega nesse período, o atendimento multidisciplinar, como é feito, né? Nós temos assistente social, psicólogo, não só médico, enfermeira também, né? Farmacêuticos também trabalhando nisso. Então, quando a pessoa é acolhida nessas primeiras 72 horas, até as questões psicológicas, os problemas psicológicos, eles tendem a diminuir. Entendeu? Agora, quando passa muito tempo para que ela seja acolhida, para que receba essa atenção, inclusive a atenção especializada dos psicólogos, há uma tendência maior a piorar os problemas de origem emocional, psicológica. Né? Não só os problemas, as questões físicas, né? As doenças, as infecções sexualmente transmissíveis e o risco de gravidez. Então, para esse atendimento, são destinadas profissionais, uma equipe multiprofissional que faz esse atendimento. E nós funcionamos, então, todos os dias para tentar pegar uma população maior, mas, infelizmente, o paciente das 72 horas não é o mais comum. Não é. Eu creio que de 1.000 casos que nós atendemos por ano, não chega a 300 os casos que a gente chama de agudo, que são aqueles em que a violência aconteceu dentro das primeiras 72 horas. Né? Eu acho que essa é uma informação que, às vezes, ela é muito pesada para as pessoas. Zélia, você acha que falta propaganda, políticas públicas de saúde para esclarecer mais, para as pessoas terem a informação e poderem procurar o serviço? Você acha que tem um pouco disso? Porque eu vejo que é importante, sei qual vai ser a sua resposta, porque isso aqui é um veículo de mídia digital com essa proposta, da gente trazer a informação para as pessoas. Então, eu creio que com certeza falta um pouquinho dessa informação, né? Eu acho que falta um pouco de tudo, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm um bloqueio também para assimilar essa informação. Primeiro que todo mundo acha que na sua casa isso não vai acontecer, né? Já passa por aí. Não, minhas crianças não. Isso acontece com as crianças da periferia. Ninguém nunca imagina que a violência sexual se diz que ela é universal, porque ela está em todos os lugares e não existe isso de classe social. E as pessoas confundem muito, achando, não, isso é coisa de gente de classe econômica baixa, e não tem nada a ver. Às vezes, quem tem um poder econômico mais alto, aí é que ele esconde mesmo, né? Ou procuram locais, ou pagam para um atendimento de alguém que não vai denunciar, o que é errado, né? Porque a violência sexual ela é de notificação compulsória. Todo local que
atende uma vítima de violência sexual tem que fazer essa notificação. E isso é importante por causa da formulação de políticas públicas para a gente quantificar. A gente não sabe, né? Até hoje a gente não sabe exatamente esses números. A gente tem números absurdos, né? A segurança pública registrou o ano passado, né, eles mostraram os dados de mais de 66 mil atendimentos em 2021, mas a gente sabe que isso é subnotificado porque isso foi baseado em boletim de ocorrência. Sim. Se a gente lhe perguntar quantos boletins de ocorrência a senhora teve lá na sua delegacia, possivelmente de violência sexual não foram muitos. Isso não mesmo, é verdade? É isso mesmo. Não foram muitos. Né? A gente sabe, é uma violência que, além de tudo, ela é dita silenciosa, porque ela traz vergonha, né? Um sentimento de humilhação muito grande para todo mundo, para a vítima, para a família dela. Todo mundo fica envergonhado por passar por uma situação dessa. Então, ninguém quer se expor. E por isso é tão importante ter o serviço especializado nisso. Que ela é atendida ali só para isso. Ela procura o local e ali ela vai ser resguardada até do pudor dela, da intimidade dela. Isso. Né? E ela vai ver que existem outras pessoas que passaram por situação semelhante à dela. Né? Porque um dos grandes constrangimentos também é a pessoa ficar pensando que ela foi a única. Né? A única que passou por aquilo. E normalmente quando elas entram na sala, elas falam isso. Nossa, eu pensava que era só eu. Eu pensava que era só eu. Agora você imagine, se para as mulheres isso é extremamente constrangedor... Imagina para a criança, adolescente. E para o homem. Também. Né? Porque como nós estamos numa cultura muito machista, né? Muito machista, se enxerga, digamos, entre aspas, como uma coisa que natural. A mulher ser vítima de uma violência dessa. Cultura, né? Do estupro. É a cultura do estupro, exatamente. Exatamente. Quando se pensa em punir a mulher, muitos já pensam em fazer algo assim com a mulher. Então, assim, de certa forma, os profissionais de saúde estão até da segurança também. Acho que eles estão mais preparados psicologicamente para atender quando uma vítima é mulher. É Agora, verdade. quando chega um homem, né? Quando chega o quê? Um homem. Fora que pode ter piada. Isso. É isso que eles morrem de vergonha. Uhum. Exatamente. Mas é importante a gente dizer que os SABs, por exemplo, eu conheço, né? Os profissionais têm uma atitude integrativa e muito respeitosa, resguardando, né? Esse momento de atendimento e que as pessoas se sintam à vontade, infelizmente, de que se precisar do atendimento, vão ter ali os seus direitos respeitados, inclusive as pessoas têm esse momento de resguardar. Eu sei que ali no serviço da maternidade Moura Tapajós tem até o local próprio em que a pessoa entra por ali, sai por ali, o exame físico é feito num local reservado, né? Isso mesmo, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque isso é importantíssimo. A pessoa às vezes pensa que ela não vai chegar na maternidade, vai ser atendida na frente de todo mundo, com outras mulheres. De jeito ela nenhum. Não vai ser exposta a isso. Não, ela vai para um local reservado para isso. O atendimento tem que ser ali porque ela tem direito ao sigilo. Né? Isso está descrito em norma técnica, tem lei para resguardar isso também, entendeu? Essa questão do sigilo. Então, ela não é exposta. No Código de Ética Médica. Isso mesmo, no Código de Ética Médica. Então, e a gente não pode divulgar. Por várias vezes, antigamente, né? Hoje não acontece mais isso, nunca mais eu vi. Mas chegavam repórteres lá atrás de algum caso que eles ouviram falar, desses famosos, né? Eles vão atrás do profissional, porque eles querem a notícia, né? Eles querem a notícia. Eu digo, comigo ninguém fala sobre esse assunto específico, não, porque eu sou coordenadora do serviço, como que eu vou falar? Não, e nenhum médico aqui vai falar, ninguém vai falar sobre isso. Então, acho que eles entenderam, no final das contas, né? E isso também não acontece mais. Às vezes, claro que querem fazer uma reportagem e às vezes solicitam se alguma vítima não gostaria, né, que eles resguardariam e tudo, mas é muito difícil conseguir. A pessoa fica muito constrangida. Ela se revitimiza, né? Se revitimiza, exatamente. Já está abalada. E dependendo, pode ser até prejudicial mesmo, né? Porque você imagina que hoje tem a lei da escuta, que a paciente tem direito ao atendimento, né, imediato, depois da violência sexual, mas também
existe a lei já para escuta especializada, aonde o serviço de saúde ele deve perguntar apenas questões que digam respeito às suas atitudes, ao tratamento, à aplicação dos protocolos, entendeu? E não ficar dando mão de policial, a gente deixa para a doutora, né? Essa parte aí, porque nós somos da saúde, nós não somos saúde, da delegacia. Não há de haver ficar dando pitaco na intimidade, por exemplo, ou nas práticas da pessoa. A questão não é essa. A questão é você fazer o atendimento da vítima da violência, que causa transtorno no bem-estar da pessoa, né? Seja ele repercussões em doenças, como você falou, e que precisam ser combatidas o mais rápido possível, né? A gravidez indesejada, que é um impacto em saúde muito grande, né? Muito grande, exatamente. Puxando esse gancho, a gente vai começar o papo aqui com a doutora Débora. Doutora, como é que está esse quadro de violência contra a mulher, seja ela violência doméstica? A gente sabe que existem vários tipos de violência contra a mulher. A senhora é a pessoa certa para dizer para a gente como é que está esse movimento pós-pandemia, essa situação toda em que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, se estabeleceram novas relações sociais, infelizmente, né? E de agravo não só à saúde física como psicológica. Como é que está essa incidência e prevalência de violência contra a mulher aqui, principalmente na cidade de Manaus? É interessante que você tocou na pandemia. A pandemia teve um aumento real de violência à mulher. Dentro de casa, a mulher se tornou realmente a vítima de tudo o que estava acontecendo. Ela era culpada até da pandemia, porque não pode colocar agressor com vítima junto, ainda mais ficar no isolamento como ela estava, que ela não tinha onde pedir ajuda, ela não sabia como fazer porque ela não conseguia nem sair de perto do seu agressor, mesmo estando as delegacias 24 horas por dia abertas. Estavam lá os serviços, o SAPEN estava lá, que é a parte psicológica essencial, mas ao mesmo tempo ela até temia, será que está aberta? Será que não está? A Secretaria de Segurança Pública colocou também a delegacia interativa na época, onde já saía até a requisição do exame de corpo de delito, mas mesmo assim a gente notou uma diminuição naquele momento de BOs, depois quando se abriu veio uma intensificação de registros e boletins de ocorrência no entorno de 1/3. E foram justamente naquele período da pandemia. E quanto mais números tiverem de denúncias, que seriam os boletins de ocorrência, são números positivos, igual o da doutora. Porque a gente sabe que o número é muito maior. É subnotificado. Muito subnotificado. Tanto que tem pessoas que perguntam para mim, mas olha, a gente vê que nem o ano passado terminou em mais de 23 mil boletins de ocorrência, mas isso é muito triste, está aumentando os casos. Eu falei, não, esses são os casos que vieram à tona, que a mulher quis denunciar, mas tem um monte que não está sendo denunciado. Mas a senhora vê, assim, as políticas, a intensificação de políticas públicas na área jurídica e mesmo de saúde. A senhora acredita que as notificações estão engatinhando, estão melhorando? A mulher está tomando coragem para denunciar? Está sim. Está porque, na verdade, quando entra em vigor a Lei Maria da Penha em 2006, não se conhecia nada igual. Então, não adiantava ela ir à delegacia, porque iam marcar uma audiência e ela ia ficar na frente do agressor, depois iam marcar para ir lá na justiça, depois quase de um ano, chegava lá, ia ser pena alternativa, então não mudava nada na esfera dela. O agressor continuaria morando com ela, não ia preso de jeito nenhum, então ela não via uma mudança. Quando entra a lei em 2006, a Lei Maria da Penha, fez uma mudança no ordenamento jurídico tão grande que muitas mulheres ficavam pensando, será que agora vai? Será que funciona? E, ao mesmo tempo, tinham críticas, falando, será que a mulher precisa disso? É interessante que o nosso país é machista, que foi muito julgada essa lei quando entrou. E, de lá para cá, começou a se mostrar a mudança na vida de uma mulher que denunciou. Ela conseguia retirar o agressor do lar, mesmo ele sendo o único proprietário. Isso é uma vitória. Já pensou, você foi morar com ele, já tinha casa, mas ele começou a agredir você, começou a agredir os filhos, ele vai ser retirado. E ela vai ficar na casa com as crianças. Também limitou a presença do agressor perto da vítima, tendo um limite de metragem para ele não chegar próximo a ela.
Com isso, também outra vitória, ele não vai chegar perto de mim. Não pode se comunicar com ela. E interessante que esse limite de agressor e vítima, de metragem mesmo, de aproximação, é com ela e com os familiares dela, para não ter nenhum tipo de maneira dele chegar a atingi-la de alguma forma. E também a comunicação também, nem com ela e nem com os familiares porque o problema dela. também não é só a agressão, é a grave ameaça, né, doutora? É a grave ameaça. Isso aí que já estabelece já um conflito que é praticamente muitas vezes irreversível. Sim. Dentro de um contexto familiar, né? Com certeza. E aí elas começaram a notar, poxa, está dando certo. Deu certo para a vizinha, deu certo para minha parente. Então ela começou a ir. Ela começou a dar credibilidade para a Polícia Civil, que as delegacias da mulher são anteriores à lei. Mas aí, como elas começaram a aplicar a lei, trouxe para elas uma grande credibilidade. Então, eu vou na delegacia da mulher. Aí ela começou a acreditar que a justiça ia fazer alguma coisa quando ela começou a ver várias prisões que a gente prende todos os dias. Prisão em flagrante. Já pensou prender em prisão em flagrante por ameaça? Não existe isso, nem no ordenamento jurídico, a não ser na Lei Maria da Penha. Então, se uma pessoa ameaça a outra e são vizinhos, são amigos, não vai acontecer nada no sentido de prisão. Vai ter, sim, um processo, pode ir na delegacia registrar esse boletim de ocorrência. Porém, aquela pessoa dificilmente será presa. Mas a Maria da Penha trouxe a grave ameaça, como já pautando como crime, né? Como crime. E trazendo a prisão em flagrante, a representação pela prisão preventiva, que antes não se falava nisso. A lesão corporal hoje, em sede de Maria da Penha, também é incondicionada. A mulher não pode mais desistir. A senhora sabe o que eu já atendi no consultório do serviço público? Uma coisa que é absurda e muitas mulheres não sabem que isso é crime. O marido impedir a mulher de usar um método contraceptivo. Sim, é crime. Isso é crime. É crime. Né? E a pessoa ficar surpresa em informar, olha senhora, a senhora quer usar? Eu quero usar. Mas ele não deixa. Não, mas espera aí. É informar para ela. A senhora sabia que isso é crime? Não, não é não, doutor. É crime. É isso mesmo. É crime. Então, impedir que a mulher utilize, faça um planejamento familiar. E vem a vitória agora, nesse momento, que esse mês foi estabelecida a nova diretriz para a lei de planejamento familiar no Brasil. Então, a mulher, por exemplo, uma nova vitória, não precisa mais da autorização do companheiro para poder fazer a laqueadura tubaria, por exemplo. Eu achei isso aí sensacional. Eu achei que foi um progresso muito grande para nós aqui no Brasil, porque é inadmissível que alguém tenha que ser autorizado dentro no seu corpo, tem que ter autorização de outro. Então, entendeu? É um E ela, às absurdo. vezes, não está aguentando mais ter tantos filhos. Não. Muitas vezes ela pensa também em voltar para a profissão dela, voltar a estudar, e a quantidade de filhos atrapalha, que a mulher, quando ela ganha um bebê, ela tem que dar uma dedicação exclusiva. Então, eu achei que foi uma vitória até atrasada, né? Eu ia utilizar essa palavra, que nos Estados Unidos foi em 1981 e na Europa Ocidental em 1979. Então você vê agora em 2023 a mulher alcançar esse direito. É uma questão de autonomia, né? Sim. Pelo amor de Deus, não pode mandar no próprio corpo, na própria trompa, não pode mandar. Não, eu acho demais isso. Eu acho que a mulher deve ter filhos, se ela quiser, ou não, também, à vontade, e quando ela quiser. Sim. E se ela não quiser ter mais, eu acho que ela tem o direito. Eu achei muito atrasado. Ainda bem que conseguimos, né, essa vitória, mas atrasada. Eu falo para as minhas filhas, eu tenho algumas meninas lá em casa, né? Aí eu falo para elas, às vezes, elas têm alguma dúvida a respeito dos direitos reprodutivos da mulher, né? É você, moça, mulher, menina, é que tem que dar o direito ao teu parceiro dar pitaco na sua vida ou não. Sim. Porque o corpo é seu, como a doutora falou, né? E o desenvolvimento de tudo na sua vida vai depender, por exemplo, de uma gravidez no momento certo ou não, poder estudar, poder trabalhar, porque o marido, o companheiro, o parceiro vai continuar a vida dele normalmente, vai poder contribuir com a educação do filho, isso e aquilo, mas quem vai estar amamentando, por exemplo, de madrugada é a mulher, quem vai estar trocando, a maioria das vezes, cuidando do bebê em contato, a maior parte do tempo é a mulher. Né? Então, o resguardo é dela. Tudo. Exatamente. E, inclusive, doutor, nesse mesmo gancho, hoje já é considerado também violação sexual mediante fraude quando se tira a camisinha, o preservativo durante a relação sexual. E muitas mulheres não sabem isso. Que não pode, se ela aceitou ter sexo com ele usando o preservativo, ele não tem o direito de tirar, que muitos tiram.
E elas não vão nem denunciar. E dá para denunciar por violação sexual mediante fraude, porque foi uma fraude, ela aceitou porque ele usava. Aí ele retira sem o consentimento sem dela. o consentimento dela. Então, Bom, segundo dados do dossiê Mulher 2015, por exemplo, na minha terra, no Rio de Janeiro, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, 31,3% dos casos de estupro de mulheres registrados no estado do Rio de Janeiro em 2014 configuraram situações de violência doméstica familiar. Então, você vê a relação de estupro com a violência familiar dentro de casa. Né? Esse universo representa 1.478 mulheres vítimas de violência sexual em contextos passíveis de aplicação da Lei Maria da Penha. Então, um outro gancho, que às vezes a pessoa está num relacionamento que ela considera estável, mas existe limite, né, doutora? Até para o momento de se abordar a sexualidade de um casal, né? Então, se não houver, isso é uma coisa importante da gente estar informando aqui, se não houver conivência da parceira, ela não é forçada a ter relação sexual, mesmo com o seu marido ou o seu namorado, ela não é forçada a isso, né? E isso é crime. É crime, é estupro. E se ele só passar a mão, se esfregar nela, é importunação sexual. E muitas mulheres, doutor, que chegam em situação de violência na nossa delegacia, elas começam a contar todas as violências que elas sofrem. E de vez em quando elas pegam, então, eu não quero mais ter relação com ele, eu não aguento mais, ele me empurra na cama, ele me dá tapa, mas doutor, eu sei que não é crime, porque ele é meu marido. Eu falo, não, é crime sim. Então eu acho muito bom enfatizar hoje sobre isso. O namorado não tem o direito de forçar, o marido não tem o direito, não é só o estranho que é estupro. Você pode estar sendo estuprada todos os dias na sua casa. E muitos homens, eles não respeitam algum momento da mulher. Que nem uma vez nós pegamos uma moça que foi estuprada pelo marido, a qual tinha passado por uma cirurgia do períneo. Ele arrebentou todos os pontos dela. Foi flagrante, um caso de flagrante, ela foi para o hospital. Olha, a cara dela era de uma tristeza muito grande. Porque ela estava passando por um trauma, ela tinha passado pelo trauma da cirurgia, o trauma de ser violada em casa. Então é muito difícil isso. E muitos homens já chegaram a falar isso para mim. Doutora, eu não entendo não. Se eu traio, eu estou errado. Se eu insisto com a minha mulher que eu quero ter sexo com ela, eu estou errado também. Eu falei assim, você pode conquistá-la, porque às vezes ela está com problema, pode ajudá-la, levar no médico, que às vezes ela está precisando de alguma ajuda. Agora, pode conquistar também, que você já conquistou uma vez. Você não pode estuprar, forçar. Doutora, aí tem a meia-culpa, né? A gente estava falando nos bastidores ali, até comentei com o seu marido sobre bons homens que são criados por mães maravilhosas e que nos ensinam, por exemplo, uma palavra que eu aprendi com minha mãe, que é o cortejar. Também como é que vai chegar em casa suado do trabalho, sem trocar a roupa, sem cortejar, sem fazer uma finesse, sem fazer um elogio, né, e querer ter uma intimidade sexual. Aí é muito complicado também, só tocou num ponto fundamental. E o cortejo fez parte naquele momento que se apaixonaram. E vai deixar de fazer parte depois que está casado, né? É isso mesmo. Eu acho que esse é um conselho que todos os homens que estão assistindo devem aprender. A mulher tem o seu momento. Então, que o homem aprenda a conquistar. E a conquista é diária. Eu acho interessante isso, o companheirismo é diário. Agora, quando parte para essa parte forçada, se torna um trauma para a mulher. Certamente. De vez em quando a gente está vindo aqui com uns pensamentos interessantes e vão ser mais comuns durante o Papo de Médico. Uma indústria de calçados desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Então, ela enviou 2 dos seus consultores para regiões diferentes do país, para fazer as primeiras pesquisas de potencial daquele mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou a seguinte mensagem para a empresa. Abre aspas. Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa calçados. Fecha aspas. Sem saber dessa mensagem, o segundo consultor enviou seu relatório dizendo... Abre aspas. Senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Moral da história. A situação era a mesma para os dois, porém um deles enxergou um obstáculo enorme, inviabilizando o projeto, enquanto o outro enxergou uma possibilidade fantástica. A gente deve pensar um pouquinho sobre isso aí, né? Que existem vários ângulos, a vida é assim. Tudo pode ser visto de uma maneira diferente. Tem um ditado popular que diz, os tristes acham que o vento geme, enquanto os alegres acham que ele canta.
Então, a nossa vida é o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. A maneira como você encara a vida faz toda a diferença. Pense nisso, por Helenice Belichar. Zélia, puxando um gancho aí de pensamentos, o que a gente pode estar falando para deixar até a vítima, infelizmente, porque existe, a gente está falando da vítima de violência sexual, deixá-la tranquila quanto a esse atendimento. O que ela pode esperar de um profissional que vai estar recebendo ela, né, lá no SAVES? O que é ofertado para ela? Quais são os exames que podem ser feitos? Quais são os medicamentos, as doenças que podem ser prevenidas? O que no SAVES a gente tem hoje de suporte para o atendimento da vítima de violência sexual? Tá. Então, aí primeiro só esclarecendo que se a pessoa está dentro desse período das 72 horas, ela pode ir em qualquer horário, qualquer dia, qualquer horário. Mas se ela já passou das 72 horas, aí de preferência que ela vá no horário comercial de segunda a sexta-feira, entendeu? Para não congestionar, porque realmente é muita gente que sofre, que passa por essa situação, né, e que chega até o serviço. Estou dizendo que são mais de 1.000 atendimentos por ano que nós fazemos. Só na época da pandemia é que nós tivemos uma redução desse número, foi para 800 e poucos atendimentos, até porque as pessoas tinham medo de sair de casa. Não foi porque diminuiu, com certeza, com a violência. certeza não, com certeza Ela não. até deve ter aumentado. Nossa, eu sei te dizer que em termos de gravidade, eu vi situações mais graves, talvez com crianças, no maior número, nesse período da pandemia, entendeu? O maior número de crianças com lacerações da genitália, entendeu? Nesse período. Então, quando a pessoa chega dentro dessas primeiras 72 horas, né, pode ser oferecido, se ela não usar nenhum método para evitar a gravidez, pode ser oferecida a pílula de emergência, né, para ela tomar, que não é abortiva a pílula de emergência. A gente usa o levonorgestrel, né, e ela toma em dose única. A gente oferece também medicamento para prevenir sífilis, gonorreia, clamídia, o HIV, e verifica se a pessoa está com a sua vacinação em dia, por exemplo, para hepatite B. Né? Pode até fazer a vacina para ela. Né? Pode fazer a vacina. Se ela estiver dentro das 72 horas, é o ideal, se ela não for vacinada, que ela inicie imediatamente, porque dá tempo de se proteger ainda através da vacina. Porque a imunoglobulina está cada vez mais difícil de se conseguir. Né? Mas lá ela recebe orientações nesse sentido. E quanto aos exames, ela vai fazer exames básicos, né, como, por exemplo, o hemograma, a transaminases, que são provas por conta dos antirretrovirais. Apesar do que esses antirretrovirais mais modernos, eles não são... São bem inócuos. São bem inócuos, não trazem muito prejuízo. Até se não tiver exame para fazer, entendeu? Faz só o do HIV e já é o suficiente, porque uma das condições para se fazer os antirretrovirais, né, para prevenir a contaminação pelo HIV, é justamente a pessoa ser negativa, ser não reagente para o teste. Então faz o teste rápido e já libera a medicação. Né? E já libera a medicação. Tem local, inclusive, né, São Paulo, me parece que toda São Paulo, eles até estão fazendo assim, quando a pessoa chega e já está para encerrar aquele tempo das 72 horas, não dá tempo ainda, eles já adiantam a medicação. Porque pior será se ela não fizer. Então, eles já adiantam a primeira dose da medicação, que aí é o tempo que realmente ela é atendida e tudo mais, é feito exames. E aí sim, é não reagente? Então pronto, vai continuar com essa medicação. Não é? Aí ela é encaminhada para o serviço de referência, onde faz o tratamento e acompanhamento da pessoa que já é HIV positiva. Né? E também é oferecido o atendimento psicológico. Nem todo mundo de imediato aceita, sabe? Às vezes a pessoa está muito machucada, né? Está muito machucada e às vezes não quer falar, não quer contar também quem é o agressor e tudo mais. Por ameaça, né? Muitas vezes ameaça, tem medo. Tem. Então, às vezes, naquele momento, não aceita também. Mas esse atendimento ele é muito importante. Até para a pessoa que não tem manifestação de alteração nenhuma psicológica, ela
tem que ter esse atendimento psicológico, né? Porque só o profissional habilitado é que de fato vai saber lidar com essa situação e vai ajudá-la, né, a prevenir ou já tratar, às vezes, coisas que ela nem sabe que ela tem, né? Patologias que ela nem sabe que ela tem, né? Então é isso que nós oferecemos e também o atendimento em rede. Porque, por exemplo, a gente faz uma rede aqui com a doutora, lá na delegacia. Quando a gente atende os casos que ainda não tem boletim de ocorrência, né, de mulheres adultas, não tem boletim de ocorrência, a gente pede para a delegacia da mulher fazer esses nossos boletins de ocorrência, porque é muito difícil que a mulher adulta queira fazer o boletim de ocorrência. Principalmente se a violência está dentro de casa, né? Embora a maior parte que chegue até nós não são as mulheres que sofrem violência sexual dentro de casa. Algumas até são, mas por assalto, coisas assim. Entendeu? A maior parte realmente é fora, é na rua, né? Muitas vezes por desconhecidos, sabe? E ultimamente até, não sei se tem chegado lá para a senhora, mas a gente já tem, digamos, já tem uns 3 anos para cá que aumentou muito a frequência de mulheres que vão, por exemplo, em algum barzinho e usam a droga na bebida. Sim. E quando a mulher vai levantar para ir embora, alguém vai lá, oferece ajuda e dali em diante a mulher vive um tormento. E isso tem acontecido também, não só com mulheres, mas com homens também. É o chamado Boa Noite Cinderela. E tem acontecido com homens também. Às vezes o homem se acha também, né, acima de qualquer nível de insegurança, e não é verdade. A situação está do jeito. Eles entram nas casas, muitas vezes para assaltar, e querem humilhar aquela família, Sim. né? Querem acabar com a pessoa. E o sexo é usado também para isso. Né? O sexo forçado Pra humilhação. é usado para humilhação. Né? Nas guerras se utiliza demais. Né? Isso é muito utilizado. Puxando o gancho aqui, doutora Débora, sobre mídia digital, né? A gente falar de violência virtual. Tem chegado muitos casos de queixa de violência virtual, está muito relacionado à exposição nas redes sociais. Como é que está acontecendo isso aqui no Amazonas? Demais. Algo assim inacreditável, mas esse mundo cibernético está quase virando real. Nós temos a vingança cibernética, que é quando o ex tem várias imagens, Nudes, filmes, né? Os chamados nudes. até filmes de sexo, e eles começam a colocar na mídia para fazer com que aquela mulher volte, ou de raiva dela. Então, é a divulgação Então, de está cena de aumentando sexo, essas denúncias também, né? muito demais. A outra também é o registro não autorizado de fotos e filmes, que é outro crime que existe também, que tem muitos homens que levam a mulher para casa, para namorar ela, tudo, e tem câmeras filmando no momento da relação sexual. Aí, depois disso, ele começa a fazer chantagem com ela, inclusive até de dinheiro. Até dinheiro, senão eu vou colocar na mídia. E começa essas ameaças e a mulher vive uma tortura. Certa vez nós chegamos, doutor, a fazer uma prisão em flagrante. A moça foi registrar o boletim de ocorrência e ele colocou, naquele momento no Facebook, uma cena dela, né, nua, né, nudes dela. E ela, doutor, ele acabou de postar. Falei, vamos lá onde ele mora. Na hora, em flagrante. A gente pegou ele em flagrante. Nossa. E ela fica muito humilhada. A mulher fica demais humilhada, assim. E isso tem acontecido muito. Inclusive, tem até o estupro hoje virtual. Onde o rapaz que está do outro lado, ele fala que já está tudo filmado e se ela não se masturbar para ele ver, que não deixa de ser um estupro, pela grave ameaça, ele vai expor tudo que ele tem. Nossa. E ela acaba cedendo por esse fato. Então, é uma coisa assim, doida realmente, e tem aumentado demais essa parte virtual. E a gente sempre fala para as mulheres tomarem muito cuidado. Não se envia foto de nudes no começo do namoro. É muito ruim. O que ela puder, né, ter para ela e não passar para ninguém é melhor. E agora o pior que eu acho é esse registro não autorizado, que a pessoa vai
e não sabe que está tendo fotografias, que está tendo filmagens. Nossa, quando fica sabendo, sabe até por terceiros, né? Sim, e tem hora que ela não sabe. Ela falou, eu fui até lá, ele é meu namorado, mas eu não sabia. E tem homens que têm essa prática, né? Na verdade, são agressores que têm essa prática, inclusive para mostrar para outros amigos, olha com quem eu estou saindo, olha o que está acontecendo aqui, ó. E isso é muito perigoso para aquelas pessoas que conhecem, que agora está na moda ficar, que tem muitos ficantes que têm essa prática. Meu Deus. E puxando esse gancho aí, doutora Débora, e tem a violência patrimonial também, que muita gente não conhece, né? Ela tá muito institucionalizada também, né? Muito, principalmente mulher com nível socioeconômico maior, né, às vezes, do que o parceiro, né? Ele vai lá e pega o celular e destrói o aparato de filmagem, ou o próprio laptop. Isso tem acontecido muito também. A primeira coisa que o agressor gosta na violência patrimonial é quebrar todas as coisas que ela tem um sentimento. O celular dá 90% na violência patrimonial. Todo dia vocês devem ter várias queixas a respeito, muito, né? É muito. E interessante que muitas vezes ela não quer denunciar isso, porque, afinal de contas, quem comprou foi ele. E a gente fala, não, se ele deu, tá dado. Ainda eu pergunto várias vezes, mas ele te deu ou deixou você usar? Que tem uma diferença. Não, ele me deu. Ah, então tá bom. Mas a nota fiscal tá no nome dele, não tem importância. Se deu, tá dado. Então, eles têm essa mania. Quebram também, eles gostam de rasgar também a Bíblia. Gostam de rasgar a Bíblia para ofender a parte religiosa da vítima, para fazer ela sofrer. Outro aspecto, não deixar ela trabalhar. É violência patrimonial. Ou não deixar administrar o dinheiro. Quando ela chega com o pagamento, ele vai lá e pega tudo. Falando que mulher não sabe administrar dinheiro. E tem o pior, que é o estelionato amoroso. Que um rapaz se aproxima de uma mulher e faz ela se sentir a melhor mulher do mundo, ela se sente amada, e já nos primeiros dias, isso foi pouco tempo que eu atendi uma moça que eu fiquei com muito dó, 15 dias de namoro, em uma semana ele começou a chorar que precisava de uma moto para fazer entrega, porque ele estava desempregado. Ele até não gostaria de fazer esse pedido para ela, mas pela necessidade ele estava fazendo. E como ela era funcionária pública, ela foi e financiou uma moto para ele. E deu na mão dele. Depois disso, ele pediu dinheiro para comprar os aparatos das coisas. Do dinheiro sumiu. E ele sumiu, ele, moto e tudo. 15 dias. 15 dias. Para você ver como a mulher, ela tem na parte emocional uma certa fragilidade às vezes, que ela acredita que ele está sendo sincero com ela e ele não está sendo sincero. Ele está atrás. E empréstimos, tem que tomar muito cuidado. As mulheres que estão em casa, é bom prestar atenção nisso. Empréstimos, o rapaz está te namorando e muitas vezes faz um empréstimo para mim. Nossa. Que depois eu pago. E quantas fazem empréstimo acreditando que eles vão pagar e eles não pagam. Já chegou também na nossa delegacia 4 vítimas do mesmo homem. Ele namorou essas 4 e com as 4 ele pegou empréstimo. O indivíduo já é profissional já na área, né? Profissional. Então tem que tomar muito cuidado, essa violência patrimonial, e ela confunde muito, porque às vezes a vítima fica pensando, mas será que é crime? Será que não é? Porque ele é meu marido, porque ele é meu namorado. Aí elas ficam naquela confusão. E eu falo, vá até a delegacia, se oriente que é crime sim, não é dessa forma que é feita as coisas entre um casal. Tem que ser respeitado. E a gente percebe que ele entrou com má intenção no relacionamento. Doutora, eu não posso deixar de perguntar para a senhora uma indagação que me veio até quando algumas pessoas, amigos, conhecidos, souberam que eu estaria num programa entrevistando mulheres que trabalham com o universo da violência contra a mulher. Né? É claro que a gente sabe que a maioria dos atos de violência contra a mulher no nosso país são praticados por homens. Mas existe também o ato praticado por outras mulheres? Muito. É até interessante que a Lei Maria da Penha, ela ampara a mulher vítima, né? Então tem que ser mulher, pode ser mulher nascida, pode ser mulher trans. Agora, os agressores não. Pode ser agressoras ou qualquer agressores. Gênero. Então, uma mãe pode ser agressora da vítima, filha. Ou
a própria mãe está sofrendo com a filha, que é sua agressora. Pode ser também por afinidade, cunhado, cunhado podem ser agressores, sogro, sogra, enteado, enteada, e até por vontade expressa, doutor, que deixa uma margem muito grande, que são aquelas pessoas que foram criadas com determinadas outra família, mas ela sabe que ela não tem nem relação sanguínea, que é amparado pela Lei Maria da Penha, e nem por afinidade, mas é por vontade expressa. Ela tem aquela outra pessoa como irmão, como pai, como mãe. Então, também são amparadas na Lei Maria da Penha, não necessitando de coabitação nesse caso. O que vai mostrar é o sanguíneo, afinidade ou vontade expressa. Esse é o primeiro âmbito, o âmbito familiar. O segundo âmbito já é o âmbito doméstico, é onde reside. Isso necessita de coabitação. Então, Quanto a tempo babá essa coabitação? não tem tempo. Tem que estar com aquela vontade de ser duradoura. Uma babá que resida no emprego, ela é amparada pela Lei Maria da Penha. Já a babá que vai e volta não é. A secretária do lar que resida na casa daquela família é amparada. A outra que vai e volta também não é. Agora, se for uma república de estudantes que moram vários ali, também se tiver uma vítima mulher ali e ela sofrer agressão, seja por parte de mulheres ou de homens, que eles residem no mesmo teto, embaixo do mesmo teto, amparada na Lei Maria da Penha. E o último e campeão de boletins de ocorrência é o âmbito da relação amorosa, com quem você tem uma relação íntima de afeto, com quem tem ou com quem você teve. E não importa o tempo que você teve. Você pode estar até em outro relacionamento já. Sim, pode. 10 anos que eu estou separada de fulano de tal. Ele pode ser seu agressor? Pode. E também nas relações homoafetivas femininas, que muitas pessoas pensam, mas duas mulheres como vai ser? Quem que vai ser a vítima e quem vai ser a agressora? Isso é fácil, interessante que até em relação homoafetiva dá para perceber quem é o agressor e quem é a vítima. Mas como? Depende, olha, tem históricos de mulheres que apanham da sua companheira, direto. Uma se torna tão violenta que a outra somente apanha, ela não tem como se resguardar de tanta violência. Aquela que é agressora, ela joga coisas naquela outra. Mas eu digo assim, quando há agressão mútua entre duas mulheres, quem se queixa primeiro tem preferência? Como é que Nem funciona sempre. isso? Olha, quem se queixa primeiro vai ser ouvido primeiro. Entendi. Não pode mais hoje, pela Lei Maria da Penha, ter audiência entre agressor e vítima. Então, chegou lá, a gente já pede para fazer o boletim de ocorrência e já leva para a sala onde solicita medidas protetivas e começa o inquérito policial. Então, ela vai contar a história dela, que ela sempre apanhou, quanto tempo ela vive com aquela outra pessoa, se tem filhos, não tem. Então, ela vai dar um breve histórico e contar o que fez ela ir à delegacia, qual violência que fez ela ir à delegacia. Dali, vai para a justiça vê se vai dar medida protetiva ou não. Nós chamamos o, entre aspas, agressor. Naquele momento, inicia-se o inquérito policial. Já começou com o da vítima, mas da vítima mais para medida protetiva. A gente tem aquele relato, mas ali começa você sabendo se houve realmente má fé daquela primeira pessoa que foi ou não. Então, muitas vezes, no inquérito, você pode deixar de indiciar aquele agressor ou agressora. E também pode chegar até indiciar a que entrou como vítima e se tornar ela agressora se for outra mulher. Então, existem métodos que conseguem estabelecer realmente quem é a vítima de verdade. Com certeza, né? Principalmente vocês que são médicos, vocês sabem se teve uma autolesão. Uhum. Nós não sabemos. A mulher chega lá, está toda machucada. Foi ele que me machucou. Uhum. Já teve vários amigos e vocês que quando mandam o laudo para a gente falando que teve autolesão. Aí a gente percebe, se teve autolesão, ele não foi o agressor. Então, ele não vai ser indiciado. Mas vá que a moça, a outra, chega e fala, olha, eu também tenho marcas, a gente faça nela, a companheira. E chega lá, aquela companheira, ela sim, não teve uma autolesão, mas teve uma lesão feita por outra pessoa. Então, a gente inverte os papéis. Muito interessante isso, né? Uma forma de poder
separar o joio do trigo, né? Sim. Na verdade, né? Então a gente vê que a criação da Lei Maria da Penha é de extrema importância na luta contra a violência doméstica e contra a desigualdade de gêneros também, né? Com a promulgação dela, o número de denúncias de violência doméstica aumentou. Portanto, infere-se que as mulheres passaram a ter maior conhecimento sobre seus direitos, né? Na verdade, a lei é responsável ainda pela criação de locais e serviços que eram antes inexistentes, delegacias com atendimento especializado, por exemplo. Aí eu quero que a senhora traga para a gente qual é a experiência hoje em Manaus, né? A quantidade de delegacias, como é o atendimento, se ele é 24 horas, como se pode denunciar e quem pode denunciar a violência contra a mulher. Por exemplo, a própria mulher e mais alguém pode denunciar? Sim. Então, nós temos hoje aqui em Manaus 3 delegacias da mulher. Somente uma é 24 horas por dia, que é a que eu trabalho, que fica ali na rua Mário Piranga, que é a antiga Recife, próxima à Bola do Eldorado. Lá é 24 horas por dia, com equipes plantonistas o tempo todo, tendo delegados, investigadores e escrivães. Então, você já se sente segura quanto mulher, sabendo que tem um local aberto 24 horas por dia. A equipe toda é do sexo feminino, doutora? Como é que é? Não, ela é mista, porque nós precisamos ter homens, porque nós temos agressores, e os agressores de violência doméstica são um dos piores agressores que a Polícia Civil lida, por incrível que pareça, porque eles não são, é difícil bater aquele marginal que nós estamos acostumados, que tem arma na mão, que é estuprador, que é traficante. Pouco bate de seu agressor de violência doméstica. Geralmente é um homem que trabalha. Ele é um trabalhador, ele é pedreiro, ele é marceneiro, ele é médico, ele é advogado, ele é dentista, muitas vezes acima de qualquer suspeito. Pastor, tem de tudo. Ele é um trabalhador. Só que ele fica totalmente indignado porque ele está sendo preso, porque afinal de contas ele só bateu na mulher dele rebelde, que é isso que ele pensa. Nossa. Eu bati na minha mulher que é uma rebelde, aí vem a polícia. O senhor não imagina, doutor, quanto eles ficam revoltados com os funcionários, os servidores da Delegacia da Mulher, porque eles se acham injustiçados. Eu coloco a comida dentro de casa, estou corrigindo a minha esposa e ainda sou preso. Então, a cabeça deles é outra. Eu sou um trabalhador, pagador de imposto, estou aqui, passando esse vexame. Eu nunca entrei numa delegacia, a não ser para tirar a identidade antigamente, que tirava nas delegacias, né? E agora eu estou aqui preso. Então, eles ficam indignados. Então, nós temos uma equipe mista de homens e mulheres, que temos que ter homem, porque tem força física, às vezes até para conter determinadas violências aos funcionários. Tem um número de estatística muito alto de policiais civis que morreram na mão de agressores de mulheres. Nossa. Então, para você ter uma noção. E as outras delegacias, uma fica na Zona Norte, ali na Cidade de Deus, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, do lado do 13º DIP, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. E a outra fica na Zona Sul, na Avenida Felizmino Soares, do lado do 2º DIP, que também atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, horário comercial, mas essa aqui fica o tempo todo aberta. Mais outro fator importante de avisar, né, é que temos o SAPEN em todas as delegacias da mulher. O SAPEN é um serviço multidisciplinar de emergência à mulher, tanto psicológico quanto assistencial. Então, aqui no Parque 10 fica 24 horas por dia também, dando toda assistência para a mulher. Então, muitas vezes, passa a mulher ali na delegacia e em seguida já vão para o SAPEN. Ou, às vezes, até antes elas vão para o SAPEN porque elas estão tão nervosas, tão chorosas, que é bom que elas ordenem o pensamento para elas saberem o que elas estão fazendo e como elas querem fazer. Que a gente deixa muito a vítima em liberdade nesse sentido, mas o mais importante é orientar e também fazer com que ela entenda os seus direitos. E eles também oferecem a casa-abrigo, quando elas não têm para onde ficar, e elas precisam ter um local seguro, um refúgio para elas. Tem uma dependência econômica muito forte, né? Muito, e elas fazem essa parte assistencial maravilhosamente bem. E depois dali do SAPEN, a próxima etapa é ir para o CREAM,
onde tem cursos profissionalizantes, ela continua o tratamento psicológico e também o assistencial, sempre acompanhando para que ela consiga andar com as próprias pernas. E temos também o Ronda Maria da Penha, em todas as delegacias, que eles fiscalizam as medidas protetivas de urgência e, ao mesmo tempo, trazem segurança à vítima, que eles começam a visitar a vítima de violência doméstica para que ela se sinta melhor, até o dia que ela não quiser mais. Então, essas denúncias, né, geram um feedback, se já conhece o agressor, e essa ronda vai até lá para ver se está tudo bem, se as coisas estão normais, se não está aparecendo a pessoa lá de vez em quando. Isso mesmo. E quando aparece, às vezes eles trazem preso em flagrante. Eu acho muito interessante isso. Foi semana passada, a Ronda Maria estava visitando a casa e o agressor foi lá. E não poderia, que ele tinha medida protetiva. Ele viu uma viatura, mas ele achou que estava na casa de outra pessoa. Ele nem se ligou. Não, quando ele entrou, já foi preso em flagrante. Os policiais estavam dentro da casa visitando a mulher e já levaram, eles já trouxeram ele para a delegacia. Para você ver que é um serviço que funciona e funciona muito bem. E agora, quem pode denunciar? Não é só ela. Não é só ela. Não é só a vítima. Não, só que muitas vezes a pessoa se sente desconfortável, que se ela for à delegacia denunciar, o inquérito começa com aquela pessoa. Então, eu vou ter que ouvir você que foi denunciar, você vai registrar o boletim, vai ser ouvido, e a partir do que eu ouvir de você, nós vamos notificar a vítima e o agressor, trazendo um em cada momento, para que a gente consiga ouvi-los também. Mas ela vai querer saber quem denunciou. Eu vou ter que falar, olha, foi fulano de tal, tá aqui o depoimento, ela tem direito de ler. E muitas vezes a pessoa fala, mas assim, eu não quero, porque eu vou aparecer e eu tô querendo fazer uma denúncia. Então, o melhor canal é 180 e 181, Disque Denúncia Anônima. Então, você liga, você conta e seu nome não sai. Pode dar o endereço, pode falar que está acontecendo agora a agressão. Isso, pode falar tudo. E nós, essa denúncia vai para o nosso computador, a gente imprime e vai na vítima. Que a vítima, geralmente, quando não nasce nela a vontade de denunciar, ela tem uma tendência à negação. Então, quando a gente chega com ela na casa, quem que denunciou? Quem foi essa pessoa mentirosa? Da onde veio isso? Aí a gente mostra a denúncia anônima. É melhor, né, muitas vezes, o que você fala, olha, foi o seu amigo que denunciou, foi a tua vizinha que denunciou, porque a pessoa também fica realmente numa saia justa. Fica exposta demais. E aí você denuncia tranquilamente. Agora, se você estiver vendo ou ouvindo uma mulher sofrendo violência doméstica, 190. Ou a segunda área, que aí a Polícia Militar sempre tem uma viatura próxima, vai chegar até esse local, vai levar preso o agressor em flagrante e teu nome não fica, ninguém sabe quem foi. Eu acho interessante quando eu pergunto para a PM, quem que chamou, foi a vítima? Não, foi alguém da área que escutou, ligou. E muitas vezes até a vítima fala, não fui eu que chamei. Não fui eu que chamei, que ela tem tanto medo, coitada, que ela fica, não fui eu. Claro. Para conseguir até dispersar o agressor que está, como eu falei, indignado naquele momento. A gente vai para um momento agora de descontração, que já é um praxe no nosso programa, que são as dicas de leitura. Pois é, a indicação de leitura hoje é super interessante, é sobre o nosso tema, né? A semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e hoje a gente está falando especificamente, infelizmente, mas trazendo um papel esclarecedor e agregador de conhecimento sobre a violência contra a mulher. E a gente está vendo aqui que existem vários contextos, vários tipos de violência contra a mulher. E esse livro é super interessante, que parece até uma violência quanto ao pensar, violência de pensamento e de conhecimento. O nome é Os Homens Explicam Tudo para Mim, a autora é Rebecca Solnit. Violência contra as mulheres é provavelmente a mais vergonhosa violação dos direitos humanos. Ela diz assim, não conheço nenhum outro que afete tantas pessoas em todo o mundo, de maneiras tão terríveis e persistentes. Rebecca Solnit abre esse ensaio autobiográfico contando um cômico episódio ocorrido em uma festa. Um homem passou horas explicando por que ela deveria ler um determinado livro, sem se dar conta de que ela estava conversando com a própria autora. Ele estava conversando com ela, que era a própria autora. A partir desse evento, Rebecca explora o fenômeno machista de mansplaining,
termo usado quando o homem assume saber mais do que uma mulher sobre algum assunto e insiste em explicar, mesmo que quando ela tem mais conhecimento. Bom, então aqui eu estou de parabéns, que eu chamei duas craques aqui nos seus conhecimentos, né? E me curvo diante do conhecimento delas, e por isso que a gente está aqui, querendo engajar, entreter e trazer conhecimento. E temos aqui dois exemplos. O livro ele discute diferentes formas de violência contra a mulher, desde o silenciamento até a violência física, e apresenta uma visão corajosa e incisiva de machismos muitas vezes não tão evidentes em uma cultura patriarcal. Super interessante, eu dei uma folhada e é um aí que eu venho ler brevemente. Bom, doutora Zélia, para a gente esmiuçar um pouco mais, é importante trazer para o público, primeiro, as formas para a pessoa saber o que é violência sexual, as formas de violência sexual. Sim. E, de acordo com essas formas, como é que é o segmento, o acompanhamento dessa pessoa que foi atendida no serviço e precisa depois ter um acompanhamento sucinto no SAVES? Então, aquela violência sexual que envolve penetração vaginal, anal ou sexo oral, ela precisa dessa urgência das 72 horas por conta das medicações, das profilaxias, né, da gravidez indesejada e das infecções sexualmente transmissíveis, inclusive do HIV. Mas, se não houve essa parte, não necessita ir dentro das 72 horas e não precisa ir em qualquer horário também. Aí só deve procurar o serviço somente de segunda a sexta, no horário comercial. Porque esse caso que envolve risco de contaminação por alguma IST ou gravidez indesejada, realmente tem que fazer o acompanhamento multidisciplinar durante o período médio de 6 meses. O acompanhamento médico, na maioria, vai ser 6 meses mesmo. Né? Ela vai fazer exames inicialmente, assim que ela chega, faz depois com 2 semanas ou 6 semanas, depois repete com 3 meses e 6 meses encerra o atendimento. O acompanhamento psicológico, ele é variável. E o acompanhamento psicológico, ele cabe para qualquer forma de violência sexual. Né? Se for, por exemplo, uma mulher adulta, um adolescente que sabe falar exatamente como aconteceu e que não envolve essa parte de penetração, nem anal, nem vaginal, nem sexo oral, possivelmente ele será acompanhado somente pela psicologia. Né? Não haverá necessidade de ficar fazendo exames laboratoriais, né? Porque não envolve risco de contaminação. Aí os problemas são mais emocionais, né? E isso também não quer dizer, quando não houve penetração, não quer dizer que ele é menos grave. Precisa da avaliação do médico, né? Precisa do médico e da psicologia, da equipe multidisciplinar. Né? Porque tem casos que são tão graves quanto, entendeu? Tem pacientes que não conseguem dormir, tem terror noturno, né? Terror noturno. Então, são muitas questões. E aí também quero dizer para você que quanto menor for essa criança, quanto mais tempo ela sofrer esses abusos, quanto maior a proximidade desse agressor, né, o grau de parentesco que ele tem com ela, por exemplo, um pai, irmão, um padrasto, uma pessoa de confiança, maiores serão os prejuízos. Né? É o que se chama até de estresse tóxico, né? Um estresse que se torna tóxico, porque ele se repete tantas vezes, que é uma das características da violência sexual com criança, é que ela é de repetição. Né? Então, ela se torna tóxica. Então, quanto mais jovem essa criança, maiores serão os seus prejuízos cognitivos. Né? Maiores serão, principalmente se for a primeira infância, porque é a época que está formando a base do cérebro. E aí poderá sofrer alterações verdadeiramente estruturais, que poderão prejudicar o funcionamento perfeito do seu cérebro. Uma criança que teria um potencial assim, incrível para ser muito inteligente, por exemplo, poderia ter dificuldade de aprender. De relação interpessoal. De relação interpessoal. Né? Uma memória a longo prazo poderia ser prejudicada.
né? Então a gente tem que cuidar muito dessas crianças de hoje, né? Que a maioria são meninas, porque são as futuras mulheres do nosso Brasil, né? Zé, dando seguimento aí à parte de atendimento e tratamento das vítimas, principalmente as meninas, as mulheres, existe um aparato lá na maternidade Moura Tapajós para as lesões graves, né, para o atendimento da paciente com lesão grave, lesões em que necessita fazer correção cirúrgica, existe esse atendimento, a gente está pronto para esse atendimento lá também? Até o momento, nunca chegou nenhum caso que não conseguíssemos resolver, né? Aliás, já chegaram casos assim gravíssimos que o paciente quase morre em choque, porque você sabe que não é comum lacerações nas violências sexuais, mesmo tendo penetração. Não é comum, né? É mais comum casos mais graves, assim, com laceração em criança. Mas em criança, a maioria das vezes, não tem penetração vaginal, né? Tem mais penetração anal e nem sempre vai deixar marcas, né? Essa é a verdade, né? Então, os casos que a gente recebeu até hoje, todos foram solucionados, tanto com criança quanto com mulheres adultas. E com homens, eles já vieram de pronto-socorros. Então, já tiveram o primeiro atendimento lá e de lá foi encaminhado para a gente, né? Entendi. Então, dentro desse contexto, doutora Débora, a senhora tem, assim, conselhos para dar para as mulheres, né? O que a gente pode estar passando, o que a gente pode estar engajando essas pessoas que podem estar pensando agora, nossa, será que eu estou sendo vítima de algum tipo de violência? Né? Qual o conselho que você pode dar com a experiência dos diversos casos de atendimento que vocês fazem? Qual deve ser sempre o pensamento dessa mulher, né? Quanto à vida dela, como está o relacionamento dela com o parceiro, com a parceira, com os porque tem os familiares também, né? Dentro do espectro aí das relações sociais. O que você pode estar trazendo de conselho para essas pessoas quanto ao papel dela dentro da família, na vida? O que você pode estar trazendo para elas? Então, o principal conselho é que a violência doméstica e familiar não se resume somente à física. E por isso muitas mulheres ficam na dúvida. Começa com a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual e física. E elas, muitas vezes, quando elas estão ainda somente naquela psicológica e moral, que ela já está sofrendo e muito emocionalmente, como o agressor tem mania de falar que ela é louca, que ela está perturbada, que ela não está entendendo nada, que ela é a culpada, ela fica na dúvida se está acontecendo o crime ou não. Se é ela o problema ou se o problema é ele. Então, a gente fala, é ele, que não é para agir dessa forma contra a pessoa, o tempo todo xingando, humilhando, diminuindo aquela pessoa, ameaçando, perseguindo, fazendo chantagem. Não é assim. Que essas são as mais difíceis de ser percebidas. As outras, tanto a patrimonial quanto a sexual e a física, é mais fácil dela entender. Então, se você está na dúvida, eu peço para imprimir um calendário. Pega 3 lápis de cores, um verde, um vermelho e um amarelo. Quando aquele dia for ótimo com aquele que você ainda está achando que é um agressor, pinta de verde o dia todo, foi muito bom. Ele beijou, ele deu um abraço gostoso, foram passear, pinta de verde aquele dia. No dia que ele fez qualquer tipo de agressividade, doutora, mas só foi um momento, pinta de vermelho. Sua burra, né? Lá já pinta de vermelho. Já aquele dia que foi normal, não teve nenhuma agressividade, mas não teve nem aquele momento de amor, pinta de amarelo. No final do mês faz a contagem para ver se você sofre violência ou não. Isso é um método que a gente faz para a vítima entender que ela está sofrendo violência. Porque muitas vezes, como eu falo, o agressor não é agressor 24 horas por dia e tem os seus momentos de carinho com aquela vítima. E esses momentos de carinho, ou que ele peça perdão, porque às vezes ele tem aquela explosão, pede o perdão, diz que não vai fazer de novo e acaba fazendo. Só que isso faz uma confusão mental tão grande que a maioria das nossas vítimas no Brasil demoram, em média, 10 anos para denunciar o agressor. Nossa.
Porque ela já está cheia de vínculos com ele. É filho, é patrimônio, deixou de trabalhar o financeiro e tem filhos com ele, tem aquele amor por ele, é o primeiro namorado, coisa assim. Ela tem uma tendência a querer permanecer. Até psicológico, né? Com uma certeza. Dependência psicológica também. Sim. Ela só não quer que ele agrida. Muito bem. Tanto que muitas vezes elas chegam na delegacia querendo que a gente consiga mudar aquele marido. Só fala com ele para parar de me bater. Isso. Né? O resto doutora, tá tudo dá bem. um susto. Eu falo, mas eu não sou fantasma. Dá uma lição. Eu não sou professora. Então é muito complicado isso, né? Mas a gente entende. Aqui nós estamos brincando, mas a gente entende o que ela quer. Ela quer aquele homem bacana. Aquele que ela conheceu. E não aquele monstro que se tornou. Ela quer que devolva aquele marido bacana e carinhoso. E ela fica em dúvida. Então, isso vai tirar um pouco a dúvida dela. E indo na delegacia também, que muitas vítimas, elas aguentam anos de violência e tem uma hora que ela vai porque está doendo demais. Ela já está doente, ou os familiares começaram a falar com ela, os amigos também, que eles percebem que tem agressores, que também há pouco tempo nós atendemos um tipo desse, que no aniversário dela, ele agrediu ela na frente de todos que estavam no local, fazendo com que a festa se acabasse. E o aniversário dela acabou, e a vida dela se acabou. Como ela falou, há tanto tempo já ela estava vivendo esse momento, esse relacionamento abusivo, ela não achava que chegava a tanto. E a partir daquele momento ela não quis mais e ela estava sofrendo até por não querer mais. É interessante que essa dependência psicológica que a pessoa tem, emocional, é muito grande a ponto de fazer a pessoa sofrer. Ela chora copiosamente, por isso que é bom ter um atendimento psicológico junto. E outro também aspecto são aquelas senhoras que não conheciam a Lei Maria da Penha, não cresceram ouvindo sobre isso e casaram para viver casado o resto da vida, independente se tivesse bom ou tivesse mal. Mas chega um momento que a agressividade está tão grande que já chegou mulheres lá com 52 anos e casada. Levadas pelo filho. E o filho falou, mãe, desde que eu nasci ele é agressivo com a senhora. Mãe, não dá mais. Porque ela já está idosa e os filhos se casam, vão embora e a agressividade se torna muito maior. Aí os filhos ficam preocupados de deixar aquela idosa dentro da casa com outro idoso, ele o tempo todo intensificando a violência, podendo chegar no feminicídio. Essas mulheres, elas sofrem demais, inclusive culturalmente, que ela tem dentro dela um pensamento, vou viver casada. Agora, naquela idade idosa, que já tem uma certa até depressão, ela vai ficar sozinha, divorciada, ela se sente muito mal. Então tem que ter um amparo muito grande, uma ajuda muito grande. E é isso que a gente quer deixar aqui bem aberto, que vá à delegacia, se oriente, que às vezes você está achando que está sofrendo e se você acha, geralmente está, a gente pode ajudar com todo o serviço psicológico, não vai ser algo que você vai fazer sem você querer, mas é bom se informar por meio de um canal como esse, por meio da delegacia, é sempre bom saber como vai ser. E às vezes vai ser uma vida tão boa que muitas vítimas que saíram da violência se tornaram novas pessoas. Inclusive começaram a ser empreendedoras, gravaram um CD de música, que era o sonho dela. Tem vítimas, doutor, que eu não conheço mais, porque quando chega na delegacia, ela está tão destruída, a imagem dela, ela está tão triste. E depois, quando eu encontro uma mulher sorrindo, uma mulher que a pele está mais bonita, é interessante. Ressignificou, com certeza. Transformou, né? Outra pessoa. Agora, eu quero trazer para vocês uma indagação para a gente até estar buscando esse momento do programa, que é um momento de a gente trazer soluções. Vocês são duas pessoas que trabalham com dois temas tão importantes no universo feminino. Quais seriam as soluções, né? Eu penso muito, eu tenho um filho de 7 anos, eu tive uma criação de uma mulher muito gentil, muito bondosa, muito justa, em que a vara cantava no momento certo e me cobrava, mas eu me lembro muito, muito bem da minha mãe me falando
uma coisa muito importante. Meu pai me trouxe esse ensinamento também. Meu pai dizia assim, quando eu era pequeno, mulher só beijo. Tudo bem, gostei. E a minha mãe falava assim, para você conquistar uma mulher, você tem que ser inteligente, você tem que estudar, você tem que estudar. Aí eu pensava, mas eu tenho que estudar na sala de aula? Na sala de aula é importante, mas você tem que estudar aquela moça. Para você saber o que você tem que fazer para conquistar aquela moça. Então, eu vejo que isso passa muito também pela formação das pessoas, sim, as estruturas familiares, os ensinamentos de pai, de mãe. Eu sou espírita, eu vejo que a espiritualidade é fundamental, independente do que religa, de qualquer tipo de religião, qualquer uma. Agora, quais seriam os pontos fundamentais para a gente buscar essa mudança na sociedade, né? Para combater a violência sexual e combater a violência contra a mulher? Zélia, o que você pensa sobre isso? Traz sua experiência de vida, pode ser religiosa ou não, né? Pode ser um berço de formação pessoal. Depois vou perguntar para a doutora Débora também. Então, a leitura que eu tenho feito disso é a que a gente conversa muito, né? Quem trabalha com isso sempre troca muitas ideias. Só te interrompendo, a doutora Zélia teve até montando serviços de atendimento à violência e abuso sexual, violência sexual, até no Haiti. Então você viu realidade de convulsão social, né? De situação de pós-catástrofe e assim, uma guerra civil, né? Então você tem o conhecimento, quando a sociedade está desorganizada, a violência aumenta também, né? Também aumenta, é isso mesmo, a violência aumenta, né? De forma geral. Bom, primeiro dizer que a nossa sociedade, ela é muito violenta. Infelizmente, a violência sexual, assim como outras formas de violência, elas estão muito inseridas na nossa cultura. É triste dizer isso e foi tão difícil de eu admitir isso, né? Foi preciso muita leitura para poder admitir que realmente a nossa sociedade tem uma cultura muito machista, que está muito enraizada, né? Se diz uma cultura patriarcal ainda, né? Muito dominadora. Que é onde a mulher é muito submissa ainda. Então muita coisa tem que mudar, mas tem que começar tudo desde o berço, desde a infância, entendeu? Desde a infância, porque muitas vezes a mãe não é porque ela quer, embora ela seja mulher e tenha filhas mulheres, não raras vezes ela estimula seus filhos a condutas machistas terríveis. A gente estava conversando aqui hoje, né? Sobre as pessoas que estão nos ouvindo. Outro dia eu estava numa situação em casa, família grande, 2 famílias ali juntas. As meninas todas é que vão lavar a louça e varrer o chão. Eu falei, não, molecada, vamos lá, meninos, vamos também varrer o chão e vamos lavar a louça, né? Mas para determinadas mulheres e mães, inadmissível. Entendeu? Inadmissível algo assim. Ainda ensina os filhos a chamar as mulheres através de nomes pejorativos, né? Sim. É terrível. Então, a primeira coisa é trabalhar nessa cultura, desconstruir. Se diz, existem várias definições, né, de violência, e dentro da violência sexual, uma das definições fala sobre a coisificação do outro, né? E que isso é socialmente construído. Então, se ele é socialmente construído, ele também pode ser desconstruído. Né? Então, a gente tem que repensar nisso, na forma de criar essas crianças, né? Porque essas crianças é o futuro do nosso Brasil, é o futuro da nossa cidade. Então, homens e mulheres têm que ser muito bem resguardados. A violência sexual, ela não está cercada, não é só a violência sexual. Quem sofre violência sexual geralmente sofre violência física e psicológica junto também. E isso traz marcas que vão acompanhar futuras gerações. Entendeu? Se diz que a violência sexual ela é transgeracional, ela passa de geração para geração. Então, a gente tem que cuidar muito bem disso, porque senão a tendência cada vez mais é essa, qualquer forma de violência piorar, porque a violência sexual, ela acompanha, ela leva junto com ela outras formas de violência, até porque ela modula comportamentos pela sua própria violência ser tóxica na infância. Entendeu? Ela acontece tantas vezes
Tantas vezes que a pessoa está sempre sobressaltada, liberando os hormônios estressantes, como a adrenalina, a noradrenalina. Aí chega num ponto que a pessoa até adquire aquela personalidade mais de pavio curto, que foi modulado por uma violência que ela sofria constantemente, entendeu? E não só a violência sexual faz isso, a violência física também. Que a gente sabe que muitas crianças apanham várias vezes ao dia e todos os dias. E as próprias mães dizem, e parece que está ficando pior. Está mesmo. E está mesmo, está modulando o comportamento. Gerando violência. Entendeu? Então, eu acredito que essa questão é através daí. A gente tem que reformular essa forma de pensar da nossa sociedade, essa cultura machista, tudo isso tem que ser revisto. E, doutora Débora, o que a senhora vê assim como veículo de transformação para a gente buscar uma sociedade melhor, mais justa e menos violenta? A senhora que lidar infelizmente, com essa violência diária e contra a mulher. Eu concordo completamente com a doutora Zélia, realmente só complementando, a educação é a saída para tudo. Tem que ensinar que o casamento é para ter respeito um pelo outro. Não é uma guerra, não é uma disputa, não é uma competição. E os nossos lares brasileiros são muito violentos. Isso auxilia a violência doméstica na vida dos filhos. Como assim? Tem gente que pergunta. Muitos lares que compõem o Brasil já começam chamando a criança de abestada, empurrando, batendo, chutando a criança, dando batendo com um soquinho na cabeça da criança, cascudo na criança, puxa a orelha. E depois, quando estão doentes, quem que vai no médico? A mãe que bateu, o pai que bateu. Quem que entrega o remédio, quem dá beijo, quem vai lá dar o diploma, é aquele mesmo. Então começa a menina a entender que o pai batia na mãe e a mãe ficava quieta. Então, ela sofreu violência dos pais, mas são os pais que amam. E sabia, doutor, que tem mulheres que ela sai de uma situação de violência, de um casamento, quando ela arruma uma nova pessoa e aquela pessoa não é violenta, ela se sente assim meio mal, achando que aquela pessoa não gosta dela. Porque deixou ela ir com as amigas passear, não teve aquele acesso de ciúme. Já chegou mulheres para mim e falou, doutora, eu acho que ele não gosta de mim. Eu já chego vestido curto para ver se ele fala alguma coisa, ele não fala nada. Ele não tem ciúme. Não tem ciúme, ele não gosta, porque ela já acostumou que o amor vem com a violência. Então tem, como ela falou, desconstruir esse pensamento. Então o respeito é a chave de tudo. E no menino, ele tem uma tendência a repetir o comportamento do pai. E como ela falou, muitas mulheres são machistas e ensinam seus filhos a serem machistas. E aí ele sabe que no dia que a mulher falar um pouco mais alto, já tem que bater nela. Porque, afinal de contas, quem manda na casa é ele. E com isso vão trazendo lutas, outros filhos vão sendo criados na violência. Então a educação é a chave de tudo. Nós temos que começar a realmente reprimir alguns instintos que nós temos violentos para ter novas gerações. Ressignificar tudo isso, né? Sim. Porque as crianças vão aprendendo desde muito cedo que quem ama bate. Quem ama bate. Não? E bate por amor. Isso? Bate por amor. E bate por amor. É normal. Sim, é normal. É normal. É normal. Acha que é normal. Acha que é normal. Então, sempre tem que ter um ato de violência junto com o amor. É interessante que a gente, quando fala sobre isso, parece que são coisas tão distantes e, ao mesmo tempo, elas se tornam próximas na vida de uma pessoa que sofre violência. Certamente. Então, pessoal, a gente vai agora com um momento que já é praxe no Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira, na voz marcante de Márcio Seixas, o que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias hoje traz Mulher Sagrada, da Clarice Nejar. Bem interessante a música e eu espero que vocês gostem. Depois é só acessar lá o link da bio do Instagram do Dr. Léo Gobira e no Papo de Médico você pode estar ouvindo essa música no Spotify. Agora a gente vai para surpresa. Tá? Opa! No final do programa eu faço uma brincadeira com os entrevistados. Aí a gente tem um bate-pronto, a gente chama de consulta rápida. E aí eu vou fazer as perguntas primeiro para a doutora Zélia e depois para a doutora Débora. Ótimo. Essas perguntas são assim,
Pergunte sobre o teu cotidiano, às vezes pode trazer um certo tipo de emoção, um pouquinho mais elaborada contigo, porque a primeira parte é mais elaborada, mas são respostas rápidas, né? E na tua é um bate-pronto, pai e bola. Tá Eu bom. vou falar a palavra, o que vier à cabeça Tá você fala. ok, Tá ótimo. Bom, gente, chegou um momento agora bem legal do Papo de Médico, que é a consulta rápida, né? E aí a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais as nossas convidadas, doutora Zélia e doutora Débora. Consulta rápida. Bom, no quadro Consulta Rápida de hoje, a gente vai começar, acabei de falar aqui nos bastidores com a doutora Zélia, e a gente vai procurar conhecer um pouco mais ela, é uma coisa que gera muito engajamento. As pessoas primeiro ouvem ou assistem o programa, né? Então, já tem conhecimento do ponto de vista de vocês, do domínio que vocês têm, por que não dizer, da arte que vocês executam, uma na arte do direito, a outra na arte da medicina obstétrica ou ginecológica, como não dizer assim, né? Então, depois é claro que surge esse momento que é interessante para as pessoas estarem conhecendo, ver que na maioria das vezes são pessoas normais, que têm família, que têm um dia a dia, né, que estudam, trabalham, e fica a nossa homenagem aqui para vocês, e eu creio que vai ser super legal e interessante a gente estar fazendo essas perguntas e conhecendo um pouco mais vocês. Então vamos lá, doutora Zélia. Se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? Ser melhor em algo? Mas dentro da minha profissão? O Ou que em você qualquer outra quiser. coisa? O que você quiser. Ser melhor em algo? Eu acho que eu faria canto. Ia cantar, É. Ia pro The Voice. The Voice, Doutora Zélia, como seriam as suas férias dos sonhos? Ai, as férias dos sonhos. Eu queria ir para Terra Santa. Eu quero fazer essa viagem também. Jerusalém, Belém. Olha aí. Eu já fiz. Isso é olha muito aí. legal. Muito bom, Ai, recomendo. bacana. Se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Outra cidade, Barcelona. Não é pouca coisa, não. Agora é lugar bom. O que te impressiona nas pessoas? O amor a Deus, a fé. Legal. Onde você encontra alegria? Eu encontro alegria nos pacientes. Quando eu consigo tirar um sorriso de um rosto triste que chega de uma alma que está muito abalada, quando eu vejo que o paciente sai outro, eu já estou mais alegre, já ganhei o dia. Não tem dinheiro que pague isso. Já marejou os olhos aí. Bom, o que te surpreendeu hoje? O nosso bate-papo. Ó, legal. A gente já faz essa pergunta de propósito, porque a maioria das pessoas, elas, graças a Deus, elas se sentem bem aqui, e é uma forma da gente trazer uma percepção do que a nossa sociedade pode reconstruir, e hoje a gente pode dizer assim, a gente falou que ressignificar, desconstruir para construir de uma forma melhor, né? Uhum. Então, a gente pergunta nesse sentido. Qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? De generosidade mais recente, dar horas de mim para auxiliar outras pessoas. De quem você sente saudade? De quem eu sei? Do meu pai. Inevitável, né? Normalmente é um ente querido. Então agora com a doutora Débora vai o bate-pronto mesmo, a consulta rápida propriamente dita, em que a gente vai trazer a palavra para a senhora e a senhora vai trazer para a gente o que vier no pensamento. Então agora o quadro Consulta Rápida. Bom, doutora Débora, vamos lá no quadro Consulta Rápida ver o que vem à sua mente quando a gente fala a palavra. Tá ok. País. Brasil. Cidade. Olha, Sorocaba. É uma cidade que eu sinto saudade às vezes. Eu gosto de férias lá. Eu sinto saudade do Rio de Janeiro da minha adolescência. Só da minha adolescência. O negócio é que esse Rio de Janeiro não existe mais. É a tua Sorocaba, eu acho que não existe mais. Bebida. Olha, por incrível que pareça, eu gosto muito de Coca Zero. É. Comida. Pizza. É como boa paulistana, né? Sim, pizza. Hobby. O meu hobby, eu gosto, sabe, de jogar em
celular, aqueles jogos de mente que melhora a mente, tudo. Eu gosto muito disso. Eu tenho jogado também, é bem legal. É. Profissão. A minha mesmo. Eu gosto de ser delegada de polícia. Paixão. Meu marido. Olha, declaração de amor. Ganhou hoje, ó. Ele tá vibrando ali, pessoal, atrás nos bastidores. O que te emociona? Me emociona quando eu chego em casa e vejo meu neto rindo. Gente, eu acho que eu não imaginava que amor de vó era tão grande. Ele dá aquela risada desdentada, eu fico emocionadíssima. O que te faz feliz? Olha, sabia que não é muito pouco, uma grande coisa que me faz feliz, não. Mas sabia que eu sou feliz de ver outra pessoa feliz, se dando bem na vida. Aquela pessoa que passou na faculdade, que ela conseguiu comprar um carro. Isso me dá uma alegria tão grande. Eu gosto de ver as pessoas prosperarem. Mas uma pizza com a coquinha... Também, rapaz, é demais. O que fazer no domingo de manhã? Ir para a igreja. Legal. Cor predileta? Eu gosto muito do rosa, da cor de açaí. A cor de açaí eu acho assim maravilhosa. É mesmo? Nossa. Cerveja, amar ou teatro? Amar. O que toca de música no seu carro? Gospel. Legal. Bom, pessoal, eu quero ser grato, primeiramente, à doutora Zélia, à doutora Débora, pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Nessa semana que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, que esse programa tenha sido um programa de reflexão e que tenha gerado o engajamento necessário para uma palavra que eu vejo que a gente pôde construir aqui de uma maneira bem eficaz, que é ressignificar e retransformar, que a gente possa conduzir uma sociedade mais justa e mais sadia, né? E tem uma palavra que eu costumo dizer aqui, que eu venho estudando muito sobre ela, em muitos ensaios em diversas áreas, que é a palavra integridade. Então eu vejo que a gente precisa muito de espiritualidade e bastante de integridade para a gente amar mais os nossos filhos e filhas, para a gente construir relacionamentos mais sadios também, baseados no amor. Então eu vejo que a gente falou sobre isso aqui, né? Sim. Então isso é muito interessante. Então a gente fica aqui com um pensamento, no final do programa, que diz assim, tem gente que diz assim, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. Só que o nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja, agradeço sempre. Aí o nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É a mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. A gente já nasceu reclamando. Primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, a gente que é obstetra sabe, né? Que foi chorar. Depois disso, tô com fome, chorava de novo. E a gente cresceu, virou um adulto. Ai, minha vida não tá dando certo. E a gente continua chorando até hoje. O choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. Você vicia teu olhar na reclamação. E a vida dá mais do mesmo. Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Você reclama do problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Eu procuro agradecer pelo que eu tenho. Estou fazendo um exercício. Teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas, que você tem a vida e ela dá mais do mesmo para você. Então você vai ter que mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Se você for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz: a tudo dai graças. Agradecer pelo que existe em volta de você. Então, Deus já estava nos falando há muito tempo. Faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Gente, esse foi mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Lembrem-se, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira, o Papo de Médico, é patrocinado pela AME, a forma mais segura e mais humana de vir ao mundo, pelo menos aqui em Manaus, assistência materno-infantil humanizada. Eu quero agradecer a Carol, minha assessora de marketing, ao Ebram, meu diretor aqui da Trend, e ao meu rebento, que são meninas formidáveis e que podem estar assistindo e fotografando o teu parto, principalmente aquele parto humanizado, e fazendo vídeo também do seu parto. Gente, fiquem com Deus, um beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira.
Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.